Olá, alunos! Hoje nós vamos ver no livro de gramática, capítulo 2, sobre a nossa língua. A nossa língua portuguesa ela foi trazida para o Brasil há mais de 500 anos. Ela veio com os colonizadores portugueses. Nós vamos ver agora o breve resumo dos tópicos trabalhados nesse capítulo. 1. O português brasileiro. Do contato entre várias nações, principalmente as africanas e as indígenas, com os portugueses, nasceu a nossa língua, o português brasileiro. Essa língua é bastante diferente daquela falada em Portugal e nos demais países colonizados pelos portugueses. A nossa língua portuguesa ela é uma herança da mistura dos africanos que vieram trazidos para cá, mais os indígenas que já viviam aqui, mais os portugueses que colonizaram. Então, por que é diferente de Portugal? Porque aqui teve essa herança cultural dos africanos e dos indígenas juntamente com os portugueses. 2. Língua falada e língua escrita. Vamos recordar, a língua falada e a língua escrita entra na nossa linguagem verbal, né? A linguagem que nós utilizamos, né, para nos comunicar. A linguagem verbal pode ser falada ou escrita, mas embora todas as comunidades humanas falem ao menos uma língua, nem todas possuem a modalidade escrita. Logicamente, a fala surge primeiro que a escrita, que é uma consequência das necessidades comunicativas dos seus falantes. Isso acontece desde a pré-história. Então, nós sentimos essa necessidade de registrarmos tudo que é falado. Então, criou-se a linguagem escrita, né, para registrar tudo que nós aprendemos. 3. A língua e suas mudanças. Com o tempo, a escrita foi sendo aperfeiçoada, passando a utilizar também signos com os quais se procurava representar os sons da fala. Daí por diante, a escrita sempre buscaria ser um espelho da fala. No nosso país, há vários sotaques, pois cada região foi colonizada por povos diferentes, que deixaram suas heranças culturais. Então, a forma de falar da região sul não é igual à forma de falar da região nordeste. Por quê? Pois foram colonizados por povos diferentes. Então, no nosso país, há uma diversidade cultural, que são heranças de vários povos que deixaram no nosso país. As gírias, elas também são expressões das variações da língua, pois sofrem mudanças de acordo com como é expressada por cada grupo. Cada grupo tem o seu modo de falar. Então, a gíria também nós temos que sabermos empregarmos dentro do contexto, né? Pois quando estamos com nossos colegas, podemos sim empregar gírias, mas fora desse contexto, né, numa reunião, nós não vamos empregar gírias. 4. O preconceito linguístico. Para entender bem o que é o preconceito linguístico, uma boa saída será recorrer à etimologia da palavra preconceito, isto é, a sua origem. Na nossa língua, a palavra conceito tem muitos sentidos. Então, nós podemos dizer que o preconceito é uma opinião antecipada, isto é, uma conclusão a qual se chega sem reflexão. Nós temos, às vezes, preconceito sem mesmo conhecer a história, conhecer determinado assunto, conhecer a origem daquilo que nos está sendo apresentado. Então, nós criamos um preconceito. Exemplo, se a pessoa fala flor, muitos irão criticá-la. Mas será que ela tem instrução? Será que é um problema fonológico? Às vezes ela fala flor porque ela não tem instrução e as pessoas não têm que julgá-la pela forma que ela fala. Não tem que ter preconceito. As línguas podem variar também quanto ao nível de formalidade, dependendo da situação comunicativa. Nós já vimos as linguagens formais e informais. As linguagens informais são aquelas que nós utilizamos no nosso dia a dia, com nossos amigos, com os nossos familiares, na nossa festa, quando convidamos, né? Nós colocamos sempre essa linguagem informal. Já a linguagem formal é a nossa
Norma padrão, a nossa norma culta, ela é utilizada pelas pessoas que possuem maior escolaridade. Nós a empregamos conforme o lugar em que nós estamos adequados. Se nós vamos para uma reunião de trabalho, nós vamos empregar essa linguagem. Se vamos escrever um texto às autoridades, nós precisamos recorrer à linguagem formal. A maneira como nos expressamos formalmente ou informalmente depende da situação em que estamos inseridos. Então, dentro da situação em que nos encontramos, é que nós vamos empregar esses tipos de linguagem. Vamos aí para os exercícios. Página 39, questão número 1. Leia a tirinha abaixo. Garçom, por obséquio, subrepticiamente, sentiu uma carência etílica. Tem isso não, doutor, mas tem cerveja. Nessa tirinha, o humor é despertado devido à inadequação entre o modo de falar de um dos personagens e a situação comunicativa. Pensando nisso, responda. Letra A. Analisando o contexto, você poderia dizer qual deles se expressou de maneira inadequada? Eles estão no bar. Quem foi que dentro de um bar se expressou inadequadamente? Foi o cliente ou foi o garçom? Vocês irão responder. Letra B. De acordo com o último quadrinho, podemos afirmar que houve comunicação entre o garçom e o cliente no primeiro quadrinho? Explique. Será que houve comunicação? Será que o garçom conseguiu compreender o que o cliente queria? Vocês vão responder sim ou não, vão explicar se houve esse tipo de comunicação. Vamos para o texto. Aí, galera, jogadores de futebol podem ser vítimas de estereotipação. Por exemplo, você pode imaginar um jogador de futebol dizendo estereotipação? E, no entanto, por que não? Aí, campeão, uma palavrinha para a galera. Minha saudação aos aficionados do clube e aos demais esportistas, aqui presentes ou no recesso dos seus lares. Como é? Aí, galera, quais são as instruções do técnico? Nosso treinador vaticinou que, com um trabalho de contenção coordenada, com energia otimizada na zona de preparação, aumentam as probabilidades de recuperado o esférico. Concaternamos um contragolpe agudo com parcimônia de meios e extrema objetividade, valendo-nos da desestruturação momentânea do sistema oposto, surpreendido pela reversão inesperada do fluxo da ação. É para dividir no meio e ir para cima, para pegar eles sem calça. Questão 2, do Enem. O texto retrata duas situações relacionadas que fogem à expectativa do público. Quais são elas? Quais foram as duas situações que fugiram daí? Geralmente, nós esperamos que o jogador de futebol empregue uma linguagem informal. Mas dentro desse texto, o jogador de futebol, ele empregou uma linguagem formal e se saiu muito bem ao empregá-la, tanto que o entrevistador ficou sem compreender o que foi dito. Questão 3, também do Enem. O texto mostra uma situação em que a linguagem usada é inadequada ao contexto. Considerando as diferenças entre língua oral e língua escrita, assinale a opção que representa também uma inadequação da linguagem usada ao contexto. Vocês terão que assinalar aqui qual linguagem falada não está de acordo com o contexto, com o ambiente em que a pessoa se encontra. Opção A. O carro bateu e capotou, mas não deu para ver direito. Um pedestre que assistiu ao acidente comenta com outro que vai passando. Será que está certa essa fala dele? Ele assistiu e comentou com outro pedestre. Letra B. E aí, ô meu, como vai essa força? Um jovem fala para um amigo. Se a fala desses amigos estão assim, um conseguiu compreender o outro? Letra C. Só um instante, por favor. Eu gostaria de fazer uma observação. Alguém comenta em uma reunião de trabalho.
Ele empregou essa linguagem de acordo do trabalho dele? Pediu educadamente? Letra D. Venho manifestar meu interesse em candidatar-me ao cargo de secretária executiva desta conceituada empresa. Alguém que escreve uma carta candidatando-se ao emprego. Ela, ao escrever, está corretamente aí o emprego da língua? E letra E. Porque se a gente não resolve as coisas como tem que ser, a gente corre o risco de termos, num futuro próximo, muita pouca comida nos lares brasileiros. Um professor universitário em um congresso internacional. A fala desse professor no congresso internacional está correta ou está errada? Dessas 5 opções, vocês vão assinalar a que está fora do contexto. Questão 4. Agora leia esta tira. Alice sonha com seus ósculos e seus amplexos. Vá sonhar com sua mãe. Sobre a tirinha acima, só não poderíamos afirmar que. Quando nós não podemos afirmar. Letra A. O menino se expressou de maneira inadequada à situação. Letra B. A menina não entendeu o menino, por isso o agrediu verbalmente. C. O efeito de humor é resultado do mau emprego de algumas palavras no primeiro quadrinho. D. No segundo quadrinho, a reação da menina é justificada, pois julgou que o menino a insultou. Letra E. A tirinha representa um ato comunicativo em que houve preconceito linguístico. Quais dessas aí não podemos afirmar? Vamos para o texto abaixo. Eu tive de me segurar para não rir quando Eulália disse aquelas coisas na mesa, comenta Silvia. Que coisas? Quer saber Vera? Ela disse, os problema, os fósforo, moio inglês, lembrou Emília. E a mais engraçada foi, percurar os homens, confirma Silvia rindo. Irene fica séria por alguns instantes. De repente, vira-se para as duas moças e diz, no mundo não me sei parelha, mentre me for como me vai, cajá moiro por vós. E aí? Entenderam? Quase dá para entender, afinal é espanhol, diz Silvia. Não, senhora, corrige Irene, é português. Português? Espanta-se Emília. Português, sim, só que do século XII, Idade Média, explica Irene. E que tal alguma coisa assim? Estou-me nas tintas se não te apetece uma bola de Berlim. Vai me dizer que isso também é português? Duvida Silvia. Claro que é português falado em Portugal. Significa, estou pouco ligando se você não gosta de comer sonho. Vera, impacienta-se. Tia, aonde é que você quer chegar? Vocês não entenderam o português do século XII, porque ele é diferente do português de hoje. E não entenderam o português de Portugal, porque é diferente do português do Brasil. Questão número 5. De acordo com os argumentos apresentados pela personagem Irene, podemos entender que a fala de Eulália é errada, porque é inadmissível em qualquer situação. Não é errada, é apenas diferente da língua padrão. É errada, pois é diferente da língua padrão. Letra D. É adequada para estabelecer comunicação em qualquer contexto. E letra E. É perfeitamente aceitável em qualquer situação. Quais desses são os argumentos apresentados pela personagem Irene? Vocês vão assinalar. 6. Ainda considerando os argumentos por Irene, podemos concluir que, letra A língua falada por Eulália é um exemplo de variação linguística que ocorre apenas na língua portuguesa. Letra B. Não há razão para Emília, Vera e Silvia acharem a fala de Eulália engraçada, pois é um exemplo de um fenômeno comum a todas as línguas, a variação. Letra C. A fala de Eulália deve ser discriminada, pois é errada. Letra D. Eulália fala errado porque não aproveitou o que aprendeu na escola. Letra E. A explicação de Irene não tem sentido, pois devemos nos expressar
sempre de acordo com a gramática normativa. Quais desses ainda são os argumentos por Irene que podemos concluir? Vocês irão assinalar. 7. Neste capítulo, conhecemos um pouco da história da escrita. Vimos como ela surgiu e acompanhamos sua evolução ao longo do tempo. Desde a sua origem, a escrita representou um importante papel, o de registrar ideias, informações, histórias, etc. Pensando nisso, discuta com seus colegas e o seu professor as seguintes questões. Letra A. Na nossa sociedade, a palavra falada tem o mesmo valor social que a palavra escrita? Será que a palavra falada é mais importante que a escrita? Ou as duas têm a mesma importância? Vocês irão aí expressar as opiniões de vocês, tá? Letra B. Por que as pessoas que não dominam a escrita são vistas frequentemente de forma preconceituosa? Porque aquelas pessoas que têm dificuldade em fazer um bom texto, têm dificuldade em escrever, são vistas de formas preconceituosas. Vocês também irão aí colocar as opiniões. E letra C. Essa forma de discriminação faz sentido? Faz sentido nós discriminarmos as pessoas que têm dificuldade na escrita e na fala? Pensem e respondam. Questão número 8. Como vimos, o Brasil é caracterizado, entre outras coisas, por possuir diferentes falares, isto é, diferentes modos de falar a mesma língua. Isso pode ser percebido claramente no seu dia a dia. Na sua sala de aula, por exemplo, existem colegas que certamente falam de maneira diferente de você, utilizando palavras que talvez você não utilize. E o seu professor talvez empregue palavras e expressões que nem você nem seus colegas falem. E mais, com o professor você fala de um jeito, mas com seus avós certamente fala de outro. Pensando nisso, pergunte a pessoas adultas da sua família quais palavras ou expressões elas usam comumente para se referir a um ou a uma. Vocês irão perguntar quais palavras eles se referem a. Letra A, homem conquistador. Letra B, pessoa insegura demais. Letra C, mulher namoradora. Letra D, homem namorador. Letra E, pessoa estudiosa. Letra F, pessoa avarenta. Letra G, mulher bonita. Letra H, homem bonito. Letra I, situação difícil. Letra J, roupa esquisita. Letra K, trabalho muito cansativo. Quais palavras ou expressões eles utilizam para se referir a cada um desses? Número 9. Como vimos, a língua acompanha as mudanças pelas quais passam a sociedade. Por exemplo, não faz muitos anos, o nosso país passou por um momento em que foi governado pelos militares, conhecido historicamente como ditadura militar, de 1964 a 1985. Aquele período representou inúmeras transformações na sociedade brasileira, desencadeando, inclusive, mudanças socioculturais. Pensando nisso, faça uma pesquisa para identificar palavras e expressões que eram comuns naquela época e que hoje praticamente não são usadas. Se for necessário, entreviste algum adulto que vivenciou essa época. Se tiver alguém da sua família que vivenciou naquela época, vocês podem perguntar e colocarem aqui as respostas das palavras usadas. Caso não tenham, vocês irão pesquisar, irão escrever. Questão 10. Uma forma interessante de perceber os preconceitos comuns na sociedade consiste em perguntarmos às pessoas qual é o seu conceito, sua opinião sobre determinados temas. Por exemplo, qual é a sua opinião sobre comida japonesa? Para mim, a comida japonesa é nojenta e ruim. Nunca comi, mas não tenho nem vontade de experimentar peixe cru. Agora explique com suas palavras por que motivos essa resposta em relação à comida japonesa é preconceituosa. Por que a fala da menina se tornou preconceituosa? Reflitam aí. Ela nunca provou e está tendo preconceito
sobre essa comida, tá? Fiquem com Deus, bons exercícios, bons estudos. Tchau!